essa técnica da lua eu usei umas 2 vezes, assim, bateu, né, o tempo, tudo certinho, mas assim, não é uma técnica que eu use com frequência, sabe? Porque ela é muito precisa e muitas vezes esse excesso de precisão atrapalha até a questão da ansiedade do consulente, sabe? Então você falar no período que aquilo vai acontecer já tá bom. Você fala lá, né? Teve até um aluno meu da outra turma de sábado, né? Que falou para mim assim, nossa, Douglas, você tá bom no tempo no Lenormand, porque eu usei a técnica da lua para falar quando ele ia sair do trabalho dele. Pegou exatamente certinho os dias. Deu diferença de 2 dias ali do que eu Mas falei, de sabe? meses, né? Oi, Cláudio? A técnica da lua ela é de meses, né? Não, muitas É vezes você usada para vê. meses, né? Não para. Não, mas você vê aquele período, o erro dela é de 2, 3 dias, mais ou menos. Mas não é melhor usar a técnica das 7 cartas que você ensinou? Ah, sim, é melhor, mas quando você abre a mesa, entendeu? Na mesa real, aí você consegue ver um fato, questão de dias, entendeu? Então eu vi desse aluno meu, ele é da turma de sábado, ele saindo do emprego em setembro e eu falei mais ou menos a data que ele ia sair. E bateu, sabe, certinho. Então, com a técnica da Lua, na mesa real, você consegue até determinar o período que vai acontecer, mas o período mesmo, assim, sabe? Entre o dia 10 e o dia 15. Sabe? É período de dias que você consegue acertar. Sabe? E isso eu abri o jogo para ele, era o quê? Era março, por aí, sabe? Março, abril, e eu consegui prever a saída dele do trabalho com 3, 4 meses de antecedência, né? Pela técnica da Mas, Lua. nós devemos tocar nesse assunto, ó, eu vou dizer para você ou só se o consulente perguntar? Você diz a Ó, eu vou data? dizer para você, é, É, eu vou, eu vou te dizer que tem uma técnica da lua e assim eu vou te falar, ou espera só se ele perguntar. olha, fica muito a critério de cada um, tá, Cláudio? Você pode escolher como você vai trabalhar, tá? Não precisa necessariamente. É que nem eu te falei, eu costumo trabalhar com períodos. Então eu falo assim, que nem agora que nós estamos no É final do verdade. ano. Olha, isso aqui vai acontecer só para o ano que vem. Não fico falando o mês exato. Muitas vezes eu até tenho noção do mês exato que vai acontecer, mas eu não fico apontando exatamente o mês para não gerar aquela ansiedade na pessoa, entendeu? A pessoa fica muito ansiosa, que nem eu tinha É. visto lá. O ano passado, janeiro mais ou menos, entre dezembro e janeiro, eu tinha visto que entre setembro e agosto e setembro, meu sogro teria algum problema de saúde, meu sogro e meu cunhado. Eu tinha visto os dois com algum Uhum. problema de saúde. E já tinha avisado minha esposa, tudo, né? E realmente, os dois foram para o hospital. Meu sogro vai fazer agora um cateterismo, né? E meu cunhado foi para o hospital com pressão a 20 por 18, assim, sabe? Uma pressão altíssima, né? E isso eu tinha visto lá em janeiro, sabe? E eu já sabia que agora, esse período aí, mas eu não falei para minha esposa, olha, vai ser na semana tal e tal. Até poderia ter feito esse estudo e olhado, porque tinha condições de fazer a técnica da lua naquele jogo. Mas eu não fiz. Eu falei, olha, naquele período, entendeu? Naquele período entre agosto e setembro, pode acontecer uma emergência do hospital, tanto com o teu sogro, quanto com o teu pai, como com o teu cunhado, né? Eu falei para ela, pode acontecer essas situações, e realmente aconteceu, sabe? Então foi Eu certinho. lembro que você falou quando você foi para Portugal, não precisou usar essa técnica, né? Da lua, né? Não, Quando você foi para Portugal, né? não, porque até naquele jogo que eu não fui para Nem a Portugal, ida nem a volta, né? A volta foi a pandemia, né? e engraçado que eu lá em Portugal, eu abria o jogo para mim, eu via eu voltando, né? Eu falava, nossa, mas por que eu vou voltar? Tá dando certo as coisas aqui, né? Aí eu puxava, vai dar certo, não sei o que. Não, vai. Eu falava, mas o que vai acontecer? Eu não sabia o que era que ia acontecer, eu não tinha noção, né? A gente não consegue, sabe? São coisas que fogem, né? O jogo mostrava que ia acontecer algo fora do meu controle. Isso ele me mostrava, mas o Uhum. que exatamente eu não conseguia entender. E daí veio a pandemia, daí entendi o que aconteceu, né? O que ia dar, onde ia ser o pepino, né? Aí que eu vi onde ia ser o pepino, né? Até uma coisa que eu tinha, quando surgiu a primeira parte da pandemia, quando ela começou a acontecer, a nossa ideia era passar essa pandemia em Portugal, né? Ah, sim. Porque a gente achava que a questão da saúde lá era melhor que no Brasil, né? E só que quando eles decretaram essa questão do isolamento social, de você não poder sair para trabalhar,
Aí que complicou para a gente, por causa da questão do meu trabalho atendendo pessoas. Tá? E como é que eu ia trabalhar lá e ganhar dinheiro sem estar atendendo, sem estar trabalhando? Né? Aí, e daí depender só do que eu ganhava aqui no Brasil, ficava inviável para a gente se manter lá. Né? Ficava muito caro. Boa noite, Regiane. Tudo bem? Boa noite, tudo bom? Desculpa a demora. Imagina, imagina. A gente está aqui atualizando as fofocas, né? Ah, então tá bom. Tá? Então, assim, você com a técnica da Lua, você consegue ter uma noção de quando as coisas vão acontecer. Quando ela sai em cima, daquele jeito, né? Quer ver? Vamos voltar lá. Vamos começar aqui já. Eu vou começar a compartilhar aqui com vocês. A gente já dá uma conversada aqui, ó. Técnica da Lua, tá? Vamos dar uma repassada nela. Então, assim, nós estamos aqui com a técnica da Lua, né? Só dar uma relembrada. Consulente aqui, né? Na casa 31 aqui. A Lua aqui, na casa 2. Ó, nós vamos contar aqui. Então, aqui vai ser a Lua cheia, né? Aqui é o primeiro período, Sim. né? Essa região aqui é o primeiro período. Ó, aqui é o primeiro período. O fato está nessa linha aqui. Mas como o consulente está aqui, nessa posição, você vai contar, buscar a lua cheia, não nessa linha aqui. Por exemplo, vamos supor que aqui é 2 meses. Você vai buscar a lua cheia nesse mês aqui, ó, dessa coluna. Então, esse fato que a gente está vendo aqui, ele vai acontecer no mês dessa coluna. Tá? Na lua cheia dessa coluna. Vamos supor que esse fato aqui seria no segundo mês. Nós abrimos a mesa para a pessoa hoje, vamos supor. Né? Então, hoje seria dia 18, né? 18, né? Então, 18 de setembro até 18 de outubro estaria aqui, nessa primeira coluna. 18 de outubro a 18 de novembro estaria aqui, nessa segunda coluna. Então, na lua cheia do mês entre 18 de outubro a 18 de novembro, iria acontecer esse fato que a gente está vendo aqui. Tá? E essa situação ia se materializar nesse período. Tá? Aí você, claro, você tem que ter um calendário lunar para poder fazer a técnica da Lua. Isso você precisa. Eu estou com o meu tablet ali guardado, ele está carregando. Mas eu tenho assim, o meu tablet, a primeira coisa que ele tem é assim, você abre a internet dele, é um calendário lunar. Para olhar justamente as luas, para ter uma ideia assim, quando vai acontecer as coisas. Tá? Vamos fazer um outro exemplo aqui. Deixa eu apagar isso aqui. E não importa o tema, né? Não importa o tema, é quando você vê um fato na vida da pessoa. Tá? Não interessa o tema. Vamos supor que a Lua continua aqui, mas a gente está vendo um fato aqui. Ó. Deixa eu pôr aqui. Um acontecimento aqui. Fato. Né? Tá? Então aqui vai ser o segundo período. Né? Nós vamos pegar, ó, pega essa linha aqui. Né? Opa! Aqui. Ó. Não. Esse fato pode estar entre o segundo e o terceiro período, né? Aí você tem que olhar bem as cartas, a posição delas, para saber exatamente que fato que é. Se esse fato ele está nessa posição aqui, ó, envolvendo essas duas cartas, ele está no segundo período. Se ele está nessa posição aqui, ele estaria no terceiro período, tá? Se ele está nessa posição, ele estaria no segundo período. Então tem que olhar bem esse detalhe também. Sabe, onde que as duas cartas se encontram que mostram um fato na vida do consulente. Tá? Então, você tem que ver, porque os fatos eles vão ser descritos na vida do consulente com duas cartas sempre. Por exemplo, a pessoa se apaixona, ela vai ter um coração com uma carta que traga isso. Por exemplo, uma estrela, entendeu? Um sol com coração. Então, essa combinação dessas duas cartas, vamos supor que aqui tem um sol com coração. Nessa linha aqui. Então, está no segundo período. Quando vai acontecer esse sol no coração? Você vai contar aqui. 18 de setembro a 18 de outubro, 18 de outubro a 18 de novembro,
18 de novembro a 18 de dezembro, 18 de dezembro a 18 de janeiro. O fato vai estar na lua cheia. Ah, não, daí você vai ter que contar aqui, né? Ó, lua cheia, né? Aí aqui a lua entre a cheia e a nova, aqui a lua nova, e aqui a lua entre nova e crescente. Crescente. Entre nova para crescente, tá? Então o fato vai estar aqui, entre a nova e a crescente. Você vê a data que vai ser essa entre a nova e a crescente, tá? Desse período aqui, e é ali que vai acontecer esse fato. Tranquilo? Tranquilo, assim. Né? É uma técnica que funciona. Eu testei poucas vezes, deu certo, mas eu fico falando mais em períodos. Eu acho melhor para o cliente falar em períodos do que das datas tão exatas assim. Tá? Vamos em frente? Vamos. Saúde no Lenormand. Né? Gente, eu pus aqui numa tabela para a gente discutir esse tema. Lembrando que sempre a carta de saúde é a carta da árvore. A carta da árvore vai ser o tema central de saúde. Então, quando ela sai perto do consulente, ou perto do consulente tem aquelas outras 3 cartas de saúde, que é o chicote, torre e caixão, tá? Se ele tem 2 dessas 4 cartas, ou a árvore perto já fala em saúde, não adianta. A árvore tocou o consulente, está falando de alguma questão de saúde. Né? Se tiver embaixo, o consulente tem domínio, é melhor. Se tiver em cima, é pior. Mostra mais dificuldade para o consulente levar isso aí, tá? Para ele lidar com esse problema de saúde, tá? A partir do momento que você identificou, vamos supor que o consulente esteja longe da casa da saúde. Ele não está perto da árvore, mas ele tem do lado dele 2 dessas 3 cartas, que é caixão, torre e chicote. Você vai ir para a casa da árvore e olhar o que está em volta dela, tá? O que está tocando a casa da árvore, tá? Se o que está tocando a casa da árvore, e daí existe um risco realmente na saúde dessa pessoa. E daí você vai usar essa convenção aqui que eu faço, né? Isso aqui não é minha, vem de outros autores também que eu estudei, que eu achei a mais lógica. Tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, sai um cavaleiro do lado da carta da saúde, ele está falando de pernas, dificuldade de movimentos. O cavaleiro não é o que se movimenta, é o carro, é a moto. Então, é uma dificuldade de motora, principalmente pernas estão envolvidas. Quando você fala do trevo, o trevo não é uma carta de sorte, de coisas boas, não era uma erva que trazia proteção, trazia coisas boas. Então, o trevo ele fala de uma recuperação através de tratamentos naturais. Ele indica um auxílio dos tratamentos naturais, tá? Ele traz essa questão de um tratamento natural. A carta 3, que é a carta do navio, como é que a gente fica no navio quando o navio chacoalha muito? A gente não fica enjoado, tem gente que vomita. Então a carta 3 é a carta do fígado e da vesícula, é a carta dos enjoos, dos vômitos. Tá? A carta 4, que é justamente a casa, né? A casa não é a nossa estrutura, a nossa base. Então, a carta 4 fala dos ossos, dos esqueletos. É aquilo que nos sustenta em pé. Tá? É isso que a carta 4 mostra. A carta 5 é o próprio tema da saúde. Se você tira uma linha de 3 perguntando da saúde, e sai a carta 5, mostra que a saúde está defeituosa. Aí você vai olhar o que está em volta dela. Mostra que é uma saúde que não está boa. Tá? A carta 6, né, as nuvens, pulmão, né? Ar, pulmão, como a gente respira, né? Principalmente pulmão. Nessa pandemia, os clientes que eu vi que tiveram Covid saíram com pulmão, a carta 6, junto com a carta 20, que pega vírus aqui, sistema imunológico. E a 20 é o social, né? É o contágio, a carta do contágio. Então, saía muito essa combinação desses clientes que pegaram Covid, que eu vi. Alguns, né, que eu tive que pegar. Tá? Então, a 6, ela fala dos pulmões. Deixa eu mudar só aqui, pegar a marca-texto aqui. Pronto. A 7 é uma carta que pode falar de alopatia, de remédios alopáticos.
da necessidade de uma química mais forte, de uma medicação mais forte, e ela pode estar falando de tudo que faz esse movimento similar à cobra, intestinos, veias, artérias. Se você tem, por exemplo, a carta 7 do lado do coração, ela está falando de problemas cardíacos. Se você tem a carta 7 do lado de uma carta digestiva, como, por exemplo, a do 3, que é do navio, que fala do fígado, pode ser alguma coisa de intestino também. Tá? Então, conforme o posicionamento dela, você vai entender o que ela está falando. Tá bom? A carta 8, vou puxar vocês para cá, ela fala de esgotamento. Tá? É quando a pessoa está realmente esgotada, sem energia. Tá? Então, nem sempre o 8, quando sai do lado da pessoa, a pessoa vai morrer. Tá? Para ela chegar a uma conjuntura de morte, tem algumas cartas que tem que estar juntas. Muitas vezes é um esgotamento nervoso, um esgotamento físico, a pessoa está muito cansada, se sente muito estressada, sem energia. Tá? É isso que a carta 8 fala. Tá? Ela traz isso. Vamos aqui puxar vocês para cá agora. A carta 9, as flores, o pólen, o que ele faz na gente, né? Dos buquês, não dá alergia? Então, a carta 9 fala de alergias. Tá? Elas são cartas que trazem essa questão da alergia, rinite, sinusite, bronquite, alergias. Se tiver, por exemplo, com a estrela junto, pode falar de uma alergia de pele. Tá? Se tiver junto com o fígado, por exemplo, a carta do fígado, a carta do estômago, que é a parte digestiva, pode falar de uma alergia digestiva, tá? Intolerância à lactose, síndrome do intestino irritável, sabe? Essas alergias, assim, alergia a glúten, conforme a combinação das cartas que forem se aproximando, tá? A carta 10, ela já fala de cirurgias, de doenças súbitas, aquilo que foi inesperado, acidentes também está na carta 10. Cortes, né? Uma amputação, num caso sério, né? No caso sério. Mas se você tem, por exemplo, uma cirurgia que é a carta 10, junto com uma carta 1, que é a carta de pernas de movimento, a pessoa pode operar o joelho, entendeu? Pode ter uma cirurgia de joelho, se estiver falando da saúde, pode ser um acidente, que é onde vai ter corte, tá? A carta 11, que é a carta do chicote, ela fala da garganta. Por quê? Porque o chicote na carta das brigas e discussões. E como é que a pessoa faz quando briga? Grita, né? Por isso da garganta, ela pega essa parte vocal. E ela pode falar de dor também. Se você tem uma carta do chicote, do lado, por exemplo, de uma carta 1, que é a carta de pernas, ela está falando daí de uma dor nas pernas. Se você tem a carta 11, na carta, por exemplo, do sistema digestivo, que é a 15, a pessoa tem uma dor abdominal. Então, ela também pode estar falando de dor, além dessa questão da garganta. Se sai só a casa de saúde, por exemplo, sai lá a carta tema e só a carta 11, daí sim a garganta. Tá? Os pássaros, eles falam de visão, de olhos. Os pássaros, quando voam alto, eles não veem tudo de cima, não têm uma visão longa, apurada. Por isso que os pássaros falam de olhos e visão. Tá? Eles falam dessa questão. Né? Aí, se você tem uns pássaros do lado da 11, a pessoa está com uma dor na vista, nos olhos. Você tem uma 11 a 12, os pássaros do lado da 10, que é a foice, pode fazer uma cirurgia corretiva de miopia, coisas assim. Tá? A 13 é doenças infantis. Sarampo, catapora, blá, blá, todas aquelas doenças, né? Cachumba, coisas do gênero. Tá? Tudo isso aí a 13 estaria falando. Tá? Essas doenças infantis. Ela pode estar falando também do início de uma doença. Algo que está crescendo. Tá? Se ela sai, por exemplo, numa questão de uma tumoração, aí tem alguns autores veem de forma diferente essa tumoração. Alguns veem no rato, outros veem no urso e outros veem na montanha. Tá? Aí ela pode falar de um tumor que está crescendo, uma coisa assim do gênero. Tá?
Tá? Então, pode falar também de algo que está crescendo, está desenvolvendo. A carta 14, ela fala de nariz. A raposa não cheira, não usa muito o nariz, né? Então, ela não procura as coisas com o nariz, então a 14 fala do nariz. Aí você tem uma 14 do lado de uma 9, você tem uma pessoa com rinite, né? Rinite, sinusite, tá? Essas duas cartas aqui. Você tem uma carta 14 com uma 9 e a carta da 11, que é o chicote, é uma pessoa com sinusite, né? Ela tem uma alergia respiratória que inflamou e gerou uma sinusite, tá? A 15 nós vamos entrar na questão do sistema digestório, questão de excesso de peso, porque o urso ele come demais, daí ele hiberna, né? É um mamífero grande aí, então pega essa parte da digestão, tá? Então você tem lá, você pega lá uma foice com um urso, você vai ter uma cirurgia digestiva. Tá? Você tem uma foice com um fígado, na carta 3, que é a carta do navio, pode ter uma retirada de vesícula, tá? Aí você vai juntando os sentidos, tá? Do que está perto da carta da árvore. Essa não é bariátrica? Pode ser, pode ser, exatamente. Uma foice junto com a 15 pode ser uma cirurgia bariátrica, exatamente. Isso mesmo. Tá? Aí a 16, que é a estrela, você tem a pele, né? Tá? Você tem a parte de pele. Então você tem lá a 16 com a 9, que é a parte de alergia, você tem uma alergia de pele. Tá? E aí vai. Você tem um rato, por exemplo, que fala de infecções. Com a 16, fala de como é que nós fugiu agora? Uma micose, alguma coisa do gênero na pele. Tá? Aí você vai juntando. A 17, ela fala de pernas, mas ela fala de pernas diferente da 1. A 1 é a questão da mobilidade. As pernas da 17 é muitas vezes a questão, por exemplo, circulatória, de pernas, entendeu? Coisas nesse sentido, tá? Alguns autores veem também a parte ginecológica nas pernas. Eu, para mim, na cegonha, desculpem. Para mim, ela pega mais pernas nesse sentido circulatório, nesse sentido de dores. Muitas vezes sai muito pernas com a 11, né? Varizes, exatamente. Varizes, trombose. Problemas que não envolvam a movimentação, sabe? Coisas do gênero. A pessoa está se movimentando bem, mas ela tem dores na perna, ela tem varizes, tem alguma coisa que atrapalha. Tá? Até uma cliente que eu atendi ontem, a mãe dela está com um problema circulatório na perna e saiu justamente com a cegonha. Sabe? Com a cegonha pegando ali a parte de circulação das pernas. Cachorro, dentes e língua, essa parte aqui, ó, né? Dentes e línguas, boca, né? Porque o cachorro, tudo ele faz com a boca, ele sente com a boca, né? Ele morde tudo para saber. O pegar do cachorro é com a boca, né? Então, por isso que o cachorro, ele fala de dentes, de língua, de boca, dessa região bucal, do dentista, né? Então, você tem lá a carta 10, com a carta dos dentes do cachorro. Aqui, você vai ter uma cirurgia de boca, um tratamento de canal, alguma coisa assim, tá? Você vai ter a 18 com a 11, você vai ter uma dor de dente, tá? Vai juntando as coisas. Ó, 19, a torre fala da coluna, né? Que a torre não lembra uma coluna reta para cima, então fala da coluna 19. Tá? Coluna vertebral. Aí na 19 ela está bem na questão da coluna vertebral. Tá? Mesma coisa, você tem a carta da coluna, com a carta 11 aqui, dor na coluna vertebral. Tá? A 20 fala de vírus, do sistema imunológico, de contágio por contato com pessoas. Tá? Então, o sistema imunológico pode estar baixo, você pode pegar algum vírus, alguma coisa. Tá bom? Isso na 20. A 21, né, que é a montanha.
Alguns autores colocam ela, eu gosto de ver ela de duas formas, de cabeça, conforme ela sai no jogo, ou de pedras. Então, se ela sai, por exemplo, próxima a uma carta aqui, por exemplo, do fígado, ou da parte digestória, né, a 15 ou da 3, ela pode falar muitas vezes de pedra na vesícula, tá? Ou se ela sai do lado da 34, que é os rins, ela pode estar falando de pedra da vesícula. Pedra dos rins aí, no caso, né? Se ela sai numa posição que não está próximo dessas cartas, dela fala de dores de cabeça. Tá? A pessoa pode ter algo na cabeça. Tá? Aí vai ter que ver aqui, por exemplo, com a 25, ó, se ela está, por exemplo, a 11 com a 25, ela vai falar dessas questões neurológicas do sistema nervoso da cabeça da pessoa. Ela pode estar com alguma coisa na cabeça, alguma coisa neurológica mesmo, né? Alguma disfunção neurológica. Tá? Ela fala nesse sentido. Alguns autores veem tumores também nela, tá? Tumores nas pedras aqui, na montanha, desculpa. Tá? Eu confesso que tumores eu vejo algumas combinações, sabe? Eu vejo o rato, aí conforme tem junto ali, rato, montanha, daí sim eu vejo tumor, sabe? Aí sim eu tive uma cliente agora, quer dizer, na realidade não é ela que é minha cliente, a irmã dela já é minha cliente há acho que 10 anos já, nem lembro. E ela esse ano ela veio ver baralho comigo, ver o Lenormand, e a irmã dela saiu justamente com o rato e a montanha do lado na parte de saúde. Aí eu falei, leva a tua irmã já para o médico fazer exame. Ela foi para o médico, como estávamos em pandemia, ela não foi atendida, não foi feito exames, mandaram ela para casa. Ela em casa, ela caiu, fraturou a coluna, foi para o hospital e o que aconteceu? Ela estava com um tumor na coluna. Sabe? Agora está fazendo químio, foi descoberto tumor no seio e na coluna dela. Está em tratamento, né? Você veja, tinha justamente a montanha e os ratos juntos, tá? Então, falava, era uma tumoração mesmo, tá? E na época eu mandei ela correr para o médico e a médica, por causa da pandemia, não foi atendida. 22. Artérias e veias, os caminhos, né? Os caminhos do corpo, as artérias, veias, coisas assim, tá? Falo dessa parte arterial muitas vezes. A 23 é o rato, a infecção, tumoração, coisas que desgastam o organismo, né? Aquela infecção que você pega, que teu corpo não vai, sabe, fica fraco, aquilo que come teu corpo de dentro para fora. Então, por exemplo, um rato na parte digestória aqui pode falar de uma diabetes. A diabetes ela faz uma corrosão do corpo, né? Então, o rato com parte digestiva pode falar de uma diabetes. O rato aqui com uma montanha pode falar de uma tumoração, alguma coisa que cresce, tá? Nesse sentido. O rato com a 20, que é do vírus, é uma infecção viral brava aqui, né? O rato com isso aqui, tá? O rato com parte dos rins, infecção urinária, tá? Infecção geniturinária, tá bom? Estão entendendo como encaixa essa questão da saúde? Como a gente vai vendo? Eu acho fantástico a saúde normal, sabe? Eu acho assim, a gente tem um índice de acerto muito grande. Sabe, na casa 24, lá, a carta 24, coração, ele está justamente falando de que esse sistema cardiovascular, né? Coração e sistema cardiovascular. Muitas vezes a alteração de pressão sai o coração também. Sabe, quando a pressão da pessoa dá uma alterada, não está boa, né? O coração acaba saindo também. Nessa parte. Vamos aqui para 25. A 25, ela pega o sistema nervoso, a parte neurológica, tá? Alguns autores também vê a carta 2 do trevo como uma questão neurológica, porque eles falam, deixa eu pegar aqui, até ele aqui, ó. Se você olhar esse Piatnik aqui, ó, olha como lembra o neurônio isso aqui. Tá? Se você olhar a estrutura de um neurônio, ela é muito similar à imagem da carta tradicional do trevo, do Piatnik. Então, alguns autores também usam a carta 2 como uma questão neurológica. Eu acho até válido, sabe? Dizer que não, porque
tem uma certa semelhança mesmo, né? Mas eu prefiro a 25 ainda. Eu acho que a 25 ela tem mais a ver com o sistema nervoso, sabe? Essa questão aí neurológica toda, eu acho que bate mais, tá? 26, os livros, é uma doença que está escondida. Tem algo que não está sendo visto com a 26. Tá? Precisa de uns exames melhores, fazer uma avaliação melhor. Tem algo que não está legal ali com a 26. Tá? A 27 é mãos e dedos, sabe? A gente não escreve a carta com as mãos. Então, é alguma coisa nas mãos, nos dedos. Tá? Carta 28, doenças masculinas, próstata, né? Que mais? Prostatite, câncer de próstata. Aí você vai ver 1000 coisas dessa parte masculina. E a 29, doenças femininas, doenças ginecológicas. Tá? Questões femininas. Pode ser aqui miomas, cistos, né? Coisas assim. Tá? Vai estar tudo aqui nessa carta 29. Tá bom? Aí que alguns autores falam que eles usam, por exemplo, a cegonha nesse sentido também. Tem um certo sentido. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor que a árvore esteja em cima da mulher. Tá? Essas doenças masculinas e femininas é muito relacionado quando você faz linha de carta. Ah, como está a saúde da minha mãe? Ou como está a minha saúde? Você faz uma linha de 3 cartas e sai lá a mulher. Ó, doenças femininas. Agora, quando ela sai na mesa, ela sai em cima do consulente, por exemplo. Daí vai ser a própria consulente a carta. Tá? Aí você vai encontrar as doenças ginecológicas, aí vai ser mais aqui, ó. Vai ser mais na 30. Tá? Podem ser doenças sexualmente transmissíveis, mas também pode ser doenças da área sexual, da área ginecológica. Tá? Na 30, a mesma coisa o homem. Se sai a árvore na cabeça dele, e essas doenças masculinas também podem estar na carta 30. Tá? Não precisa ser necessariamente doença sexualmente transmissível, mas a doença sexualmente transmissível também é na carta 30. Tá? Que vai pegar aí nesse troço. Tá bom? 31 é o nível de energia. Você tem o Sol, claro que isso vai ser uma composição. Você tem o Sol, por exemplo, com o coração, perto da carta da saúde, você vai ter uma pressão alta. Entendeu? Tá? Você tem um Sol do lado de um rato, é uma infecção forte. Tá? Agora, você tem o Sol e não tem outra carta que ele esteja fortalecendo, aí ele fala que o nível da energia da pessoa está baixo. A pessoa está estressada, cansada, com pouca energia. Tá? Então, o Sol ele vai ter essa característica especial. Você vai conseguir ver muita coisa aí. Você sai lá com o Sol e o nariz, por exemplo, lá 14, né? A pessoa tem um problema no nariz e está se sentindo cansada. Né? Vai compor dessa forma. Tá? A 32 é sistema hormonal. Tá? Alguns autores veem o sistema hormonal na 33 também. Eu prefiro a 32, porque a Lua ela influencia muito os nossos hormônios. Né? Você vê a menstruação da mulher, como mexe com os hormônios da mulher, a Lua. Sabe? Então, a gente vê que a Lua ela tem essa relação hormonal com o ser humano, por isso que o sistema hormonal está na 32. Então, se você tem uma Lua próxima, pode estar falando de um problema hormonal. Os hormônios podem não estar funcionando bem, tá? Desregulados. Tá? A 33 mostra a necessidade de exames, mostra que a pessoa tem que fazer exames e que está precisando fazer um check-up, coisas assim, ou olhar melhor para aquele órgão que está do lado, né? Quando fala ali, fazer exames. A 34, que seria os peixes aqui, ela está falando justamente dos rins, água, né? Tá? A 35 é o quadril, nossa estrutura de caminhar, né? Nossa base para a gente andar é o quadril, tá? Então, por isso que a 35 ela pega o quadril. E a 36, lombar os ombros, que é a cruz, porque foi onde Cristo se machucou levando a cruz. Ele pôs a cruz nos ombros e a cruz deve ter forçado a coluna dele também a lombar. Então, geralmente, a cruz pega muito lombar. Aí você vai olhar, por exemplo, você tem lá a cruz mais a 27 do lado, está falando de ombro, tá?
Você tem a cruz mais a 19, é lombar. Tá? Dúvidas, gente? É muito legal isso aí. Funciona muito bem. Tá? Dúvidas? A carta da árvore tem que estar certo sempre? Isso. Não necessariamente. Aí tem outro detalhe interessante que a gente vai colocar aqui. Deixa eu fazer assim, ó. Então, vamos fazer aqui mesmo. Vamos só um pouquinho, puxar aqui. Eu vou explicar melhor isso. Ó, supor que a carta da árvore saiu aqui, ó. Aqui está a carta 5, tá? E o consulente saiu aqui, ó. Vamos supor a 29 aqui, que é a mulher. A árvore está longe ou está perto dessa mulher? Está longe. Mas ela está com algum problema de saúde? Tem os problemas da 25, né? 5,9 faz espelho. Exatamente. Exatamente. Isso mesmo. Então, você tem que olhar sempre essa questão, por exemplo, do espelho. Se o consulente está numa posição muito próxima a um espelho da carta da saúde, e também a carta, aqui eu pus uma carta bem característica, né, gente? Porque assim, a casa 29 é uma casa ruim mesmo. É uma casa que quem está ali não está legal, né? Então, se a pessoa ela tem, por exemplo, a consulente sai na 29 e a carta da saúde sai aqui, vamos supor, ou sai aqui, né? Qualquer um desses lugares que eu estou pondo aqui, ó, ela vai estar pegando com o consulente. Ela vai estar fazendo espelho com o consulente. Aqui também, tá? Ela vai estar fazendo espelho com o consulente. Então, assim, essa posição é muito negativa, tá? Então, você tem que olhar realmente a saúde quando está nessa posição. Então, se o consulente, mas isso eu peguei também o caso extremo, que é da casa 8, mas vamos supor que ele sai aqui na 2, ó. Ó, o consulente está aqui, 29. E ele tem a árvore aqui, opa, tem que ficar de olho. Dá uma olhadinha o que tem em volta dessa árvore. Tá? Porque ele está fazendo espelho com a árvore. Mesmo que a árvore saia aqui, ó. Está fazendo espelho, então pode vir uma doença para ele mais para frente. Tá? Então, quando o consulente se espelha com a árvore, também é perigoso. Você também deve dar uma olhada e pedir um cuidado com a saúde. Tá certo? Isso também tem que ser observado, tá? Que essa questão dos espelhos também, tá? Mas, de geral, realmente, a pessoa sai aqui, vamos supor, né, 29. E a casa da saúde sai aqui. Beleza. Em teoria, ela não tendo aquelas outras 6 cartas, 2 delas junto dela, não tendo o chicote, não tendo a torre e não tendo o caixão, a saúde dela está boa. Você nem precisa olhar a saúde. Se ela perguntar, mas minha saúde está tudo bem, eu não estou me sentindo bem, você pode falar para ela, olha, como você não tem nenhuma carta negativa de saúde, a tendência dos problemas que você possa estar sentindo é que passem logo. Ah, mas eu estou sentindo uma coisa assim, o que será? Aí você olha em volta da casa da saúde para ver o que ela está sentindo. Tá? Mas é algo sério? Não, não é algo sério. Tá? É algo que vai ser passageiro. Vai ter uma solução fácil. Tá? Daí você vai olhar aqui em volta da casa da saúde e a carta que está na casa da saúde para ver o que está acontecendo com ela. Tá? E recomendar um especialista naquela área que o jogo está apontando. Sabe? Gente, a gente não pode dar diagnóstico, então tem que ser muito cuidadoso na forma de falar isso para o consulente. Isso pode causar problema. Tá? Né? Uma das... Oi, Regiane. Mas na hora de a gente fazer essa análise em volta da carta tema da saúde, vai aparecer várias cartas, né?
Como que a gente faz essa avaliação em relação às possíveis Isso, causas de uma doença? isso. Você vai ver aquelas que estão mais influenciando a árvore. Quer ver? Vamos para um jogo. Vamos pegar aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, aquela mesa que a gente analisou na última aula, né? Ah, vamos olhar a Casa da Saúde, onde é que está aqui? A carta da, ó, tá aqui, tá longe dela. Então ela não teria que se preocupar com saúde, tá? Mas vamos supor que ela não se sinta bem, tá? Vamos supor, daí a gente olhar a casa 5 dela. 2, 3, 4, seria criança, tá? Ó, ela aqui com a criança, o que está abaixo dessa criança? Logo abaixo aqui. O que está pesando? Essa saúde está pesando aonde? Entendeu? Tem um rato, né? Mas esse rato está descrito pelo caixão. Aqui ela pode estar, por exemplo, ó, se a gente olhar, como é uma criança, pode ser uma doença infantil, tipo um resfriado. Um resfriado leve, ó, que é o que está logo abaixo. Tá? Vamos supor que é consulente um resfriado leve e pode estar com uma dorzinha nas costas. Tá? Então a gente busca a casa, então, Isso, não a carta tema. Isso, vamos supor aqui no caso dessa mesa, porque essa mesa ela não está sentindo nada, ela está com a saúde boa. Tá? Se Mas por vamos... acaso tiver na carta tema, a gente tiver cartas mais negativas, a gente olha na carta tema. Isso, daí a gente vai olhar a carta tema. Vamos para outra mesa aqui, peraí, deixa eu apagar. Vamos achar uma mesa que tem aqui. Eu acho que eu pus aquela mesa que você mandou. Que Então eu fiquei preocupadíssima. é, aqui vamos ver se tem alguém. Não, aqui também não tem ninguém com problema de saúde. Poxa, pessoal tudo saudável. Essa aqui, né? Olha aqui, ó. Foi. Olha aqui, ó. Ó, em cima dele, ele tem aqui a carta da saúde, né? Então aqui realmente existe, ó. Daí o que a gente faz? A gente está olhando aqui. Você veja que ele tem a saúde aqui, ele tem o caixão do outro lado, tá? Então você vai olhar tudo que está em volta aqui, ó, da carta da saúde. Mas o que tem aqui de importante para a gente entender? Ele está tocando a saúde. Quais as cartas que tocam ele e a carta da saúde? Essas duas aqui, ó. É a cruz e a serpente, tá? Então, por exemplo, ele pode estar com problema de coluna, olha aqui embaixo da carta de saúde, ele pode estar com problema de coluna que dificulte a movimentação das pernas. Só que essa serpente, ela está descrita pelo caixão, que está descrita pelo coração. Então, tem questões aqui que podem ser cardíacas também. Aumento de veias, alteração de pressão, sabe? Então, nesse jogo aqui, eu falaria para ele, olha, esse teu jogo aponta para duas situações, a questão de circulação, principalmente coração mesmo, pressão arterial, entupimento de veias, coisas assim, e aponta principalmente para a questão também de coluna, pegando pernas. Ele pode ter um pinçamento na coluna aqui, ó, que faça com que ele... Descrição aqui, ó. O que descreve a carta da saúde? Ó, essas duas aqui. Isso aqui dá detalhe, isso aqui descreve, lembram? Então mostra que ele, ó, tem alguma coisa aqui de circulação aqui que pode pegar ele de... Ele pode ter um piripaque mesmo, sabe? Ele pode ter um piripaque. Então você vai costurando as cartas que estão em volta. Em cima ele também tem aqui, ó, que também aqui os caminhos, que pega a circulação também. Então aqui você tem uma confirmação, ó. Sabe? Os lírios aqui, a parte sexual, essas coisas, tá mais assim, sabe? Não tá tanto... Mas pode ter algum probleminha aqui de próstata também, alguma coisinha aqui, ó. Tá? Nesse sentido também pode ter, entende?
Mas o que está mais marcando aqui no jogo dele, as cartas que estão pesando mais nele aqui, é a parte circulatória, principalmente artérias mesmo, então pode ser uma pressão alta, pode ser um entupimento, entendeu? E a questão de coluna que está bem embaixo aqui, sabe? São as duas que estão mais próximas aqui, tá? Uhum. Pode ter aqui uma cirurgia de boca, aqui, ó, um canal, um tratamento de canal, aqui, ó. Também está mostrando aqui essa possibilidade. Talvez ele tenha passado por uma coisa de boca. Ó, tá aqui no passado dele, ó. Se a gente olhar aqui para trás, ó, fazendo aqui a diagonal, né? Passa a casa de saúde e passa a boca aqui, ó. Ele pode ter feito um tratamento de canal, alguma coisa assim, de um tempo atrás. Tá? É mais ou menos assim que a gente vai analisando a casa de saúde. Deu para entender, gente? Deu. Tá? Vamos voltar que tem esse outro jogo. Aqui não tem ninguém da saúde. Vamos supor que ela fala assim, ó, 1, 2, 3, 4. Ela está na carta da saúde, né? Então também é interessante você olhar a saúde dela aqui, ó. Está bem na carta 5. Apesar da casa de saúde estar longe dela. Lembra que aquilo que está na mesa, longe, a gente tem que olhar, que está na linha do destino, né? Então aqui eu diria assim, a casa da saúde dela seria interessante dar uma olhadinha aqui também. Olha como ela tem uma cruz aqui. E olha como aqui do lado da saúde tem uma coluna aqui, ó. Ela pode ter algum problema lombar. Tá? Ó as cartas em volta dela aqui. Tem risco de pegar o Covid? Tem. Entendeu? Mas o que está mais forte aqui na saúde? A questão da lombar. Tá? Entende? Então, como ela está na casa 5, a questão de saúde para ela, eu diria que é um cuidado também. Entendeu? Quando ela sai na casa 5. Não, o que o jogo, eu diria assim, ela tá se cuidando, você lembra se ela está se cuidando em relação ao Covid, essas questões? Não. Ela tá em casa, ela não tá saindo. Ah, que Ela bom, é do marido em quarentena. que bom, porque aqui mostra que existe um certo risco. Ó, né? Por conta das nuvens ser pulmão. É isso? Exatamente, exatamente. E Né? os ratos ser questão de infecção, De essas coisas. infecção, exatamente. Né? Tá. Tá? Então dizer assim, você sabe se ela tem algum problema de coluna, de lombar, alguma coisa assim? Eu não sei, vou perguntar. Tá? Que aqui fala muito de questões de coluna para ela. Tá? E aqui com a serpente do lado, pode até ser um pensamento de nervo, alguma coisa assim, sabe? Tá? Deu para entender, gente, como é que a gente analisa essa questão? Deu. Eu sempre fico muito preocupada na hora que eu vou tirar e questão, não sei por quê. Para mim, questão de saúde sempre é um problema. Eu vejo Talvez. algumas cartas mais negativas em volta, eu fico já. Eu acho que Mas estou muito condicionada. é, é que nem eu tinha um amigo que ele era tarólogo também, né? Ele foi aprender o Lenormand, ele parou, porque ele via o caixão do lado do urso e ele era muito apegado à mãe, ele já achava que a mãe dele ia morrer, aí ele já se desesperava. Então tem que cuidar nesse sentido, né? Da gente Eu não. já fico Ô, nervosíssima. Eu não Douglas, tira consigo. uma dúvida. Diga, diga, Cristina. Essa aqui, ó, depois, antes dela, eu tenho nuvem cobra e tem a carta 17, é a 17 embaixo, não é? Eu Isso, poderia exatamente. falar que ela teve algum problema ginecológico, vem dessas três, mas no passado, Alguns mas autores ainda toca ela? alguns autores usam a cegonha como problema ginecológico. Eu não uso a cegonha. Eu falaria Tá, assim, poderia até ser algum problema ginecológico? Poderia, porque ela está na casa 5. E ela, a carta 28, muitas vezes pode falar de questões ginecológicas. Tá? Mas se a gente olhar os lírios, cadê os lírios aqui? Ó, cadê? Vamos achar os. Tá aqui, ó. Tá muito longe dela. tá Entendeu? aqui, ó. É aqui, ó. Né? Entendi.
Então, assim, eu não veria um problema ginecológico aqui, tá? Eu veria muito um risco de infecção aqui, ó. Como ela está na casa 5, tá? Ah. E nesse sentido, sim. Eu avisaria ela. Porque a gente sabe, né, gente? A gente está em casa em quarentena, é mais fácil de você não pegar o Covid. Mas não é garantia, porque a gente tem que fazer compra, tem que comprar em mercado, né? E assim, gente, pelo menos a minha médica, né, que é super conceituada, ela fala assim, ó, gente, a máscara é paliativo. Ela diminui as chances de pegar, ela não garante que você não pegue, né? Então é complicado, né? É muita sorte essa questão, tá? Mas aqui eu diria para ela, olha, cuidado com a coluna e cuidado realmente, tome todos os cuidados em relação ao Covid, tá? E Douglas? Oi. Tá. Eu quero usar um exemplo assim, a pessoa que está com Covid na UTI e que realmente vai morrer. Ela vai estar com a carta da infecção, né? Vias Aham. respiratórias. Aham. E se ela for um grupo de risco diabética, a carta também vai estar perto, a pessoa vai morrer. Eu quero assim, a pessoa está para morrer. Ela está na UTI, na Covid, e tem o grupo de risco dela que ela era diabética. As cartas vão aparecer próximas à via Vai. respiratória, que da COVID, a maioria é respiratória. Vai sim. A alergia, Aqui. Vai aparecer, sabe? Então, vamos supor aqui, o consulente vai desencarnar. Tem vezes que o jogo, quando a coisa é muito certa, Cláudio, de uma morte, o jogo muitas vezes nem mostra a causa, ele mostra a pessoa indo, entendeu? Então isso também acontece. Vamos supor aqui, tá aqui a cliente, tá? 29. E ela vai morrer. O que que acontece? Nessa linha aqui que você vai encontrar, vai estar as cartas negativas. Vai estar lá o 8. Provavelmente vai estar regido pela 30. Provavelmente vai ter uma torre por aqui, tá? Uma torre vai estar aqui a 19, né? São as cartas que falam dessas questões de morte. A 19 normalmente está até mais perto, ela fica por aqui quando a pessoa vai. A 30 fala muito de luto, sabe? A carta dos lírios, ela pega muito luto. Os lírios com caixão, a cruz muitas vezes está perto, entendeu? A cruz muitas vezes fica do lado. É essa região aqui assim. Mostrar o que vem para ela no futuro vai ser essas cartas. Tá? Pode estar na linha também, essa linha aqui, esses arcanos, essas cartas, né? São cartas que quando elas estão muito próximas, é caixão, torre, lírio, caixão, torre, lírio, estou esquecendo de alguma, cruz, sabe? Essas cartas muito próximas é muito perigoso. Tá? É o muito rato perigoso. também? Oi? O rato também, a carta do rato? O rato, ele pode estar. Daí, se a pessoa tem uma infecção, ele pode estar simbolizando essa infecção, alguma coisa assim. Ou um câncer que está tomando conta, uma coisa assim. Sabe? Eu tive um cliente há uns meses atrás que ele sofreu um atentado mesmo. Tentaram matar ele, uma pessoa atacou ele com uma faca. Ele saía por aqui, se eu não me engano, eu não lembro exatamente. Ele estava aqui, ó, esse 28, é um homem, né? E ele saía torre, aqui a 19, ele saía o caixão, e aqui ou aqui era a cruz. Olha que combinação. Tá? Uma combinação muito pesada, e realmente ele sofreu esse atentado de morte mesmo, e foi por muito pouco que o cara não matou ele. Tá, mas você sabe aonde que a faca penetrou? Foi rim, foi... Foi no Não, braço que dele. aparecer a carta aí? Eu não tô com o jogo aqui, eu tenho que dar uma procurada, mas eu vou dar uma olhada com calma. Mas assim, Que nem o presidente Bolsonaro, ele levou no baço. A faca penetrou. foi no bucho, né? Foi no bucho. Aonde eu não lembro. Mas assim, esse meu cliente, a faca pegou no braço dele. Ele teve que fazer uma cirurgia no braço. Deu tendão, tudo. E a sorte dele é que a primeira facada que o cara deu, o cara errou. Ele estava de costas
e a faca raspou na cabeça dele, cortou, aí ele se virou e fez assim e pegou no braço. Aí quando ele Tendões, que carta que é tendões? vai Qual pegar carta que é? carta, que pega braço, mão, coisas assim, sabe? E pegou no braço. E daí quando pegou no braço, aí vieram, tinha um monte de gente, isso foi no meio de Joinville ali. E daí já veio pessoas e seguraram, daí já tinha um policial perto, e a pessoa foi presa. Mas assim, é um caso bem complicado. E saiu com umas combinações. Eu, na verdade, quando eu vi, eu achei que iam matar ele mesmo. Achei que eles iam conseguir matar. Tinha 11 por perto também. Eu acho que aqui a 11, eu não lembro direito. Eu tenho que olhar esse jogo onde é que tá. Mas tinha toda essa situação desse atentado, estava na mesa dele. Estava bem claro na mesa dele, sabe? Que ele ia sofrer. E eu, na verdade, desconfiei até que ele ia conseguir sair vivo desse atentado, sabe? Mas conseguiu, né? Fez a cirurgia, ficou um tempo, né, fora. Esse meu cliente, ele trabalha com a bolsa e ele, assim, ele mexe com muito dinheiro na bolsa. E andaram prendendo a conta dele, né? Por causa de que era muito dinheiro que ele estava fazendo. Pra vocês terem uma ideia, eu disse que o time do Grêmio inteiro investe com ele. Né? E daí um desses que ele ficou devendo lá na bolsa atacou ele. Né? Então é o Bitcoin. Ele mexia com Bitcoin, mexia com um monte de coisa. Então. Fazia muita grana esse cara. Né? Tranquilo, gente, até aí? Como é que tá? Dúvidas? Né? Diga. Eu ainda estou na dúvida se a carta que vai aparecer realmente onde foi. Por exemplo, ele cortou os tendões, então a carta que fala, que você falou do braço, está próxima a ele. Ou, digamos, ele no fêmur. Tinha que estar a carta que fala fêmur é esqueleto? Fêmur, na perna ia estar a cegonha, podia estar... Está perto dele ou da árvore? Então, é isso que eu não lembro de cabeça agora para te dizer. O que o jogo me mostrava era essa tentativa de assassinato. Aí, para a gente ver onde pegou, eu teria que olhar a carta da saúde para ver que área ia ser afetada na hora da tentativa de assassinato, entendeu? Por onde que eu tenho. Daí eu tenho que olhar a árvore no jogo dele. Eu lembro que a árvore não estava perto dele, né? Mas ali na árvore provavelmente ia mostrar onde que foi a lesão, entendeu? É isso que eu faria no caso na hora. De cabeça agora eu não lembro. Situação. Eu teria que até achar a ficha dele, faz tempo isso. Sei já se eu não paguei. Tá? O Douglas, posso tirar uma dúvida? Claro. Diga lá, Cristina. Uma vez eu joguei, eu não vou lembrar do jogo todo, mas eu lembro que estava a casa e embaixo estava a cobra. E aí eu via um escorregão mesmo, assim, não sei se foi intuitivo, e eu falava, olha, tem um escorregão, só que eu não sabia se era na casa dela ou se era. Eu falei, olha, você vai tomar um escorregão. Como tinha casa, pode ser uma coisa boba, E ela tomou um escorregão, mas foi uma freada que o ônibus deu quando ela estava vindo do serviço para casa. E ela quebrou algum osso, alguma coisa ou não? Tá ouvindo, Cristina? Cristina, tá ouvindo? Ela quebrou alguma coisa, algum osso, não? Ixi, a Cristina acho que não tá ouvindo a gente. Tá ouvindo a gente, não? Não, ela não quebrou. Foi um escorregãozão mesmo. Sim, ela ficou dolorida, mas não quebrou nada. Foi mais intuitivo, né, Cristina? Que nem teve um amigo meu em São Paulo, que ele também joga com o Lenormand, e uma cliente dele perguntou, ela ia fazer uma cirurgia, e perguntou o que ia ser a cirurgia. Daí ele puxou o Lenormand e saiu a serpente. Quando ele olhou a carta da serpente, ele viu a narina da serpente, sabe? Ela viu aqueles furinhos do nariz da serpente. E ele falou, você vai operar o nariz. Ela falou que ia realmente fazer uma cirurgia no nariz. Mas isso é um processo intuitivo, tá? Um processo intuitivo que é válido quando você tem uma boa intuição, tá? Mas, assim, a técnica é mais ou menos essa que eu estou passando para vocês. É esse simbolismo, né? Você consegue ver
o andar da saúde da pessoa. Tá? O que veio para trás e o que vai acontecer ali, sabe? Que nem aquele caso que a Regiane colocou, né? Deixa eu pôr aqui. Realmente aquela pessoa tem que cuidar bastante com a parte de saúde. Cadê? Tá aqui, ó. Esse cara aqui precisa cuidar bastante com a saúde. Tá? Ele é candidato a um infarto, né? Então, no outro jogo que eu tinha tirado para ela, já tinha saído coração e urso perto dele, perto da saúde. Eu já tinha falado, ela falou para ela, ele tá muito obeso. Ela falou, ele tá obeso demais. E ele tem pressão alta. Eu tinha visto mais ou menos em relação a isso. Mas aí quando eu tirei esse, eu já olhei e já pensei que ele ia morrer, né? Não, aqui assim, morte ainda não, tá? Porque você veja, ele tá só com o caixão aqui, apesar de que tem a cruz, né? Mas, por exemplo, cadê a torre aqui? A torre tá lá, ó, não tá tão perto dele. Também não tá longe. Não, chega a dar 4 cartas, né? Tá 4 cartas. Apesar que a nuvem está em cima da torre, né? O que tira um pouco da força da torre, sabe? Então, assim, o que o jogo mostra aqui dele? Olha na linha dele aqui. Ele é muito ansioso, né? Ó, os pássaros aqui. Muito ansioso, uma ansiedade muito forte nele. Assim, e olha aqui, problema cardíaco, sabe? E se a gente olhar, vamos fofocar um pouquinho, né? Você veja, a parte sexual não está muito boa, né? Ó, não tá funcionando bem a parte sexual. Olha aqui. Vamos olhar a carta do lírio como sexo. O que tem perto do sexo aqui, ó? Árvore, cobra, caixão. Tá difícil de levantar. Entendeu? Ó, É uma combinação para esse tipo de coisa, uma combinação, então? Exatamente, você consegue ver a combinação aqui, ó. Existe um problema sexual, uma dificuldade sexual. Aqui a gente pode ser bem literal. Aqui o bilau dele, ó, tá difícil de levantar. Olha o caixão descrevendo aqui, a cobra entre o lírio. Entendeu? Lembram que o caixão tira a força de tudo que está a 2 casas? Então, provavelmente a parte sexual dele não está legal também. Entende? Vocês vejam como o Lenormand a gente consegue fofocar tudo, né? A gente consegue ver tudo. Quando a gente abre o Lenormand, você vê até como que a pessoa transa. Tá? Que sério isso, né? Gente, eu preciso ir no banheiro rapidinho fazer um xixi, tá? 5 minutos, se quiserem conversar e tirar dúvida, fiquem conversando. Já, 1 minutinho, já vem. Ele falou, eu estou olhando aqui, tem muita coisa a ver muito nessa parte da saúde, viu? Muito, muito. Mas ele estava ciente que ele estava obeso ou ele é naqueles que não aceita? Eu fiz para a esposa dele, né? Ele não liga muito para essa questão de saúde. Ela só falou para mim que ele tem pressão alta. E no outro jogo que eu tinha tirado para ela pediu para tirar de novo, porque ela estava preocupada. E eu já tinha visto que ele estava com problema de pressão e um possível problema cardiovascular. E aí aqui eu acho que confirmou. Mas na hora que eu vi, eu achei que ele ia morrer. Pensei que ele ia ter um infarto, sabe? Mas ele é obeso. E tem pressão alta. Ela falou se ele toma remédio para pressão? Toma. Mas ela falou que ele não faz dieta nenhuma, então. Mas ela não chegou a reclamar disso que ele acabou de falar, né? Da parte sexual dele, né? Do desempenho dele, né? É isso que eu Não. fico na dúvida. Às vezes eu acho que isso é um emocional, não por ele estar obeso, só por estar obeso, né? Mas como a carta da saúde está perto da parte sexual,
a gente vê que tem algo físico que tá atrapalhando. Não é só emocional, não. Então, o Não? excesso de peso pode estar atrapalhando o desempenho sexual dele. Entendeu? Por causa da carta de saúde que toca aqui, ó. Tá? E o caixão também, né? Ó, Uhum. o caixão tira a vitalidade. Entendeu? Uhum. Entendi. Tá? Então, tudo isso Então, Douglas, numa combinação mais tensa, a gente olha então onde está a torre, Isso. né? Torre. Os lírios, a cruz, a gente vê mais ou menos como que tá, isso? Torre, lírios, cruz, caixão. Sabe? Para uma coisa de desencarne mesmo, essas cartas acabam sendo muito próximas. Sabe? Esses dias mesmo abri um Mas é jogo. próxima do consulente ou próxima da casa da Santa? Tem que estar tudo perto, né? Por exemplo, tem que estar a árvore junto, né? Não necessariamente. Tem vezes que está falando do desencarne e na árvore vai mostrar o que acontece com o desencarne. Ai, que medo isso! Ai, eu Um tô olhando o Limbo jogo que eu aqui. fiz pra mim, porque eu tô morrendo de medo. Mas assim, gente, é uma coisa assim, é difícil você determinar com precisão, tá? Porque muitas vezes você tem que olhar o naipe que tem em volta, a situação que está passando ali, porque muitas vezes é uma perda em outra área, gente. Entendeu? É um fim de alguma coisa em outra área. Não é um fim de vida, necessariamente. Então você tem que olhar bem o contexto, gente. Não é você juntou essas cartas e pronto, é morto. Muitas vezes é o fim de uma empresa, uma quebra econômica, entendeu? Então, vocês têm que olhar bem o contexto que isso está saindo. Se isso sai numa posição realmente que... Por exemplo, eu peguei uma cliente há um tempo atrás que estavam ameaçando ela de morte. O ex-namorado dela ameaçou ela de morte, para matar, não sei o que, não sei o que. E ela estava desesperada, porque o cara já tinha sido preso, ela não sabia que ele tinha sido preso. Aí quando ela separou dele, que daí ele começou a ameaçar ela de morte, daí eu não sei quem da família que foi ver levantar a ficha do rapaz, e viu que o rapaz já tinha sido preso por agressão à mulher, aquelas velhas histórias que a gente sabe desses caras machistas aí que se acham bom de boca, né? Esses caras foda que tem por aí. Aí ela ficou morrendo de medo do cara matar ela. E ele falando que ia matar ela. Eu abri o jogo dela, ela saiu mais ou menos aqui, ó. Ela saiu nessa posição aqui, se eu não me engano. Ela saiu aqui. Em cima dela, ela tinha justamente aqui torre, caixão, torre, caixão, a outra que eu falo como cruz, em cima dela. Era o medo dela de ser morta, sabe? Na diagonal dela daqui para frente, que é a manifestação, não tinha nada acontecendo, sabe? E em cima tinha justamente a 11, o chicote. Então ela com medo de morrer por uma morte violenta, de ser agredida e ser morta. E você via na manifestação para frente que aquilo não ia acontecer. E foi o que eu falei para ela, eu vejo isso no teu medo, eu não vejo essa pessoa fazendo alguma coisa de verdade. Eu vejo isso na tua mente, está te perturbando, você não está conseguindo dormir, você não está fazendo nada em função desse medo. E foi exatamente o que aconteceu. Passou mais ou menos um mês, a situação se acalmou, sumiu, o cara desapareceu, nunca mais incomodou, ela até hoje está super bem. Sabe? Então você tem que ver Esses todo esse casos assim contexto. dela, Oi. nesses casos assim dela, ele estava longe dela ou ele tem que estar perto? Aí significa que vai ter uma agressão. Então, para significar que ele ia ter uma agressão, vou mostrar aqui. Deixa eu vir para uma mesa mais limpa aqui, com menos coisa. Ops, essa é outra aula. Vamos voltar aqui. Aqui, vamos supor. Vamos supor que tivesse uma agressão. Né? Vamos supor que ela sai aqui, né? 28, 29, aliás. A mulher. Aqui nessa linha aqui ia ter realmente as coisas ruins iam estar aqui, ó. Ela ia estar com a 11 aqui, com a 8, entendeu? Com a 36. Ia estar na linha do destino dela, de onde vai as coisas. Tá? Para a direita e para baixo é a manifestação física da vida do consulente. Se ela fosse passar por uma agressão, ia estar aqui. Ia estar nessa sequência.
e aqui não tinha nada, estava tudo aqui na Ele cabeça. tinha que sair, Pode ser, poderia sair a ele carta aqui. 28 tinha que sair? Pode ser, poderia sair aqui, por exemplo, a 28. Entendeu? Aqui seria ele pensando em matar ela, ó, e tomando uma atitude agressiva para realizar isso aqui. Para realizar esse ataque de morte. Entendeu? Sabe? Aquele cliente que sofreu o atentado, ó, ele estava aqui mais ou menos, né, 28. Aqui em cima dele tinha as cartas negativas, mas tinha para cá também. Entendeu? Pegava toda a volta dele. Mostrava que ele já estava sofrendo ameaças, isso realmente estava acontecendo, né? Ele já estava passando por ameaças e que essas ameaças se concretizariam porque vinha a direita dele para baixo, tá? Se essas cartas ficassem só aqui e aqui tivessem cartas positivas, o cara só ia ficar na ameaça, não ia fazer nada. Entenderam? Uhum. Esse contexto é importante. O Lenormand dá medo, gente, porque realmente acontece, sabe? É que nem eu falei para vocês, eu tirei uma mesa para minha esposa há 10 dias aí, 10, 12 dias, cara, eu saí com o caixão em cima de mim. Eu falei, uai, o que vai vir, né? O caixão fazia lá com a carta da saúde, me deu uma infecção urinária. Eu tive que ir no médico, tomei antibiótico, aliás, terminei hoje o antibiótico, sabe? Então assim, o Lenormand, ele marca mesmo, gente, essas situações. E as coisas vêm como um raio, sabe? Entende? Então é muito forte realmente. E ele, nesse ponto, ele é muito mais claro que o tarô do que qualquer oráculo. Nunca vi isso, um outro oráculo que se aproxime do Lenormand, nesse sentido. Ele é muito claro, sabe? Tá? Mas não é para ter medo. Tem vezes que você vê isso à esquerda da pessoa, é um passado que ela perdeu alguém. Você vê que nem essa semana mesmo, abri uma... Essa semana, gente, eu não parei um minuto. Foi muito atendimento, graças a Deus. E continue assim. Que bom. Mas eu não parei de atender essa semana. Eu atendi a semana inteira. Eu nem lembro que cliente que foi, mas ela tinha uma conjuntura à esquerda, abaixo dela. Né? Ela estava por aqui assim, a consulente, né? 29. E aqui assim ela tinha uma conjuntura de caixão, torre, lírios. Ela tinha perdido aqui uma pessoa importante para ela, há um tempo atrás. Ela tinha passado por um luto, sabe? É isso que o jogo estava me mostrando. Ela confirmou que realmente tinha passado por esse luto, tá? Então tem que ver bem a posição na mesa. Se o consulente sai numa posição aqui, 29, vamos supor, né? Deixa eu apagar aqui. E aqui para baixo você encontra realmente nessa direção um caixão, os lírios, aqui uma cruz, aqui torre. Vai ter aí vem pedreira, tá? Vem uma situação difícil mesmo, tá? Ele tem que estar preparado. Mas mesmo assim, vai se desesperar? É uma situação difícil? É. Olha os naipes que está aqui, ó, em volta dessa situação difícil. Se for muito naipe de ouros, pode ser questões financeiras, de quebra. Mas não morte necessariamente. Tá? Tá certo, gente? Tá. Né? Dúvidas? Não. Agora eu quero conversar com vocês a lição de casa, né? Hoje nós estamos na aula 10, faltam mais 2 aulas. Então nós vamos, já que o pessoal está faltando muito, eu não sei como é que eles vão fazer, mas vocês que estão mais presentes, vocês 3 mais a Clarissa, eu quero que vocês façam a prova final. Tá? Pode ser para a última aula, tá? Vocês vão pegar ali no grupo nosso lá de Lenormand, tá? Quem quer ler para quem? E vocês vão fazer uma consulta para o seu colega. Pode ser por WhatsApp, pode ser por e-mail, tá? Vocês fiquem à vontade para ver como fazer, tá?
Tá? É vocês 4 que vamos pôr. Já que o resto do pessoal não está conseguindo vir, a Vanessa tem falado comigo, mas ela diz que está muito cheia de coisa no trabalho. Né? Que ela é professora e acaba tendo que fazer tudo online, está muito complicado. Então vamos fazer vocês 4. Vocês 3 aqui, mais a Clarissa, que hoje até ela era para estar aqui, não veio, né? Quem quer ler para quem? Vamos deixar em aberto primeiro. Primeiro, vamos lá Eu então. quero que a Cristina leia para mim. Ó, Cristina, você já tem um candidato para cliente aí. Se ela quiser, né? Eu? Isso. Ai, Jesus. Sim. Então, Ai, já até tremi já. Ó. então a Cristina vai ler para o Cláudio. Tá? Vou até anotar. Eu vou anotar. Nossa, senão... que responsabilidade. Anota aí, tá? Eu vou deixar por conta de vocês. Regiane, você quer que alguém leia para você? Faz para mim, Tu Douglas. faz? Poxa, a Clarissa não veio, eu vou ter que escolher por ela, né? Então faz assim, Regiane, daí você lê para a Clarissa, então. Tá bom. Eu leio Tá? para Clarice? Isso, anota Tá. aí. Tá? Daí você manda um WhatsApp para ela e conversa vocês lá. Tá? Aí vejam um dia que vocês podem, fiquem à vontade para conversar. Por WhatsApp, por e-mail, como vocês preferirem. Tá? Uhum. Cláudio, você quer ler para quem? Uhum. Eu quero ler para Clarice. A Clarissa já ficou com a Regiane. Não, ela já vai ser. É. Ah, tentar para a Regiane, então. Então, daí você lê para a Regiane. Tá? Vocês conversam e marcam. Né? E quem vai ler para... Daí a Clarissa lê para a Cristina, então. Tá? Fechou todo mundo, né? Uhum. Todo mundo vai ler e vai ser lido, né? Uhum. Sim. Beleza. Então, gente... Douglas, Diga. eu queria tirar uma dúvida, não é em relação à saúde, mas Tranquilo. em relação àquela mesa que eu te passei, Vamos em lá. relação à carta do casamento, do amor. Só para ver se eu entendi direito. Vamos lá. Deixa eu abrir ela aqui. Tá aqui. É essa, né? Aham. Não, não é. É essa. É essa, né? Você está falando? Eu acho que não, deixa eu ver. Veja aí. Qual... É essa. Por exemplo, eu tenho aqui, né? Ela e ele, né? Como ela saiu aqui na última, ele saiu para cá, aí a gente tem um coração e uma aliança. Então, o coração está do lado direito dele. Posso interpretar que ele está mais envolvido no casamento do que ela? Ela está mais insatisfeita e ele está mais satisfeito? Sim. Sim. Ela realmente está insatisfeita. Sim, na verdade a gente vê aqui, ó, você veja bem, a mesa foi para ela, né? Foi para ela. Então a gente vê aqui, ó, que a aliança está entre os dois, né? Ó, tá aqui, né? Então assim, fala de uma separação nesse momento? Não, né? No princípio vai ficar. Mas olha aqui o caixão embaixo da aliança e o chicote em cima. Ela está contrariada, ela está desgastada com essa relação. Sabe por que eu achei estranho? Eu não perguntei assim explicitamente para ela, mas toda vez que ela pede para jogar, eu jogava tarô para ela. Uhum. Eu tô jogando a mesa para ir treinando, né? Claro. Ela pergunta muito do ex-marido. Ela pergunta muito do ex-marido. Vamos ver aqui. Cadê o livro aqui? Vamos procurar o livro. Tá embaixo, na casa do destino. No destino, desculpa. Então, assim, não mostra um retorno de nada do passado no jogo. Né? Mas você veja aqui na cabeça dela, ó, ela tá aqui. Olha aqui, vamos olhar a relação deles primeiro, daí a gente vai ver os detalhes. Primeiro que ela está muito à direita, então mostra ela olhando muito para o passado. Ela pensando nas coisas que já passaram, no que ela devia ter feito, no que ela não fez. É um momento meio paralisante para ela, onde ela não consegue fazer muito o que ela gostaria, né? Não consegue fazer as mudanças que ela gostaria, né?
Você veja que essa aliança aqui está à esquerda dela, então assim, é um casamento que já vem de um tempo, né? E aqui, olha como é que está o pensamento dela em relação ao casamento. Ela está contrariada. Ó, tá? Existe uma dor aqui nesse casamento. Ó, é um peso esse casamento nesse momento. Ó, embaixo tem o caixão e em cima tem o chicote. Do lado, ó, descrevendo esse chicote, é os ratos, né? Então mostra aqui uma insatisfação, um cansaço, ela de saco cheio. E a carta, ela já deve ter falado isso para ele, que está de saco cheio. Ela fala alguma coisa para você? Não, ela só comparou o marido atual com o ex. Por isso, quando você falou da sexualidade, eu já lembrei disso. Ela já comparou o marido atual com o ex. Ela falou para mim, paixão, paixão mesmo, assim, ela falava, a coisa quente mesmo era com o meu ex. O esse é bem morno, ela falou. Isso ela falou para mim. Porque aqui mostra, ela está insatisfeita e ela já deve ter falado, reclamado com ele de algumas questões da relação. Ó, de que a alegria está desgastada, ó, aqui, ó, a alegria dela está desgastada. O sentimento aqui, ó, tá pequeno. Ó, apesar de ter a casa logo embaixo, lembra que eu falo da casa logo embaixo? Uhum. Que algo não está certo ali. Algo não está certo aonde? No coração. Ó, esse sentimento, esse amor dela aqui, ó, não tá legal. Não tá legal. Se é que vai se manter esse amor por muito tempo, hein? Com essa situação. Ela é casada pela 4ª vez, então eu acho que não é uma pessoa que mantém muito o casamento, entendeu? E eu achei interessante também, Douglas, na linha de cima, onde tem a carta, onde você leu, porque ela botou o filho dela para fora de casa. E faz tempo que ela não tem notícias dele. Ela colocou ele para fora porque ele tá meio... Ele se desvirtuou, se envolveu com um grupo de pessoas com vícios. Quando eu vi essa criança com o lírio embaixo, e a carta do jardim, eu já associei com essa questão social meio desvirtuada. E aqui, ó, lembra o chicote aos vícios? Aqui, ó. Ele tá com vícios. Ela descobriu que ele fazia, e não era só vícios de drogas, vícios de sexo também, fazia sexo em grupo com droga, sabe? É uma coisa louca. E ela descobriu, colocou ele... Ela colocou, quando ela veio uns 15 dias me procurar, eu já tinha visto que ele tinha saído de casa, mas eu não sabia por quê. E ela me contou. Aí eu vi, ela tá muito preocupada em receber notícias, mas eu percebi aqui que talvez as notícias que ela vai receber dele não são notícias boas. Exatamente. Aqui, ó, vício em sexo, problemas de saúde, então ele pode pegar doenças sexualmente transmissíveis. Ele ficou louco, sabe? Ele começou a se drogar. Ele tem 20 anos, tinha uma namorada, e a namorada tinha mania de fazer trocas de casais, sabe? Mas com droga. Então ficava todo mundo drogado e ninguém lembrava o que estava fazendo. Ó, aqui, ó. Tá bem claro isso aqui, ó, no jogo, tá vendo? Essa situação toda aqui. E ela querendo notícia dele. Né? As notícias... ela tá muito preocupada, porque ela não sabe onde ele tá, não sabe se ele tá bem. E aí, quando eu vi isso, daí eu falei, nossa, ela não vai receber notícias boas. Não vai mesmo, não vai receber notícias boas. Ele está realmente envolvido em tudo isso que ela tinha medo. Continua, não mostra ele saindo, né? Ó, não mostra ele saindo, mostra ele envolvido em drogas aqui, né? Em tudo isso. Se a gente olhar a partir dele, a mesa, a gente vê no futuro aqui ele ainda envolvido com essas coisas. Isso faz bem para ele se sente bem aqui, ó. As drogas e a questão marginal dele aqui, ó, de estar fazendo coisas teoricamente erradas para o padrão dele, faz bem para ele, faz ele feliz, ó. Ó, ele gosta. Porque é os compromissos que ele tem, é isso, por causa da aliança. Exatamente. Tá? Então mostra assim que ele não mostra ele abandonando esse mundo nesse momento. Ele tendo uma mudança. Outra coisa também que eu fiquei em dúvida nessas 4 casas de canto. Porque ela tem um outro filho que é especial, coitado. Olha a vida dela, né, Douglas? Nossa. Ela tem um filho que é especial. E ela está aguardando uma decisão do INSS em relação à pensão. Eu tinha visto essas cartas, porque eu vi assim, não sei se eu estou errada,
urso com a torre poderia ser questão de INSS? Com certeza. O urso com a torre é questão de pensão, de dinheiro do Porque ela falou governo. assim para mim, eu queria tanto que saísse, porque ia me ajudar tanto, mas eu vi a carta e falei, olha, eu acho que você vai receber notícia, porque eu vi a chave, a carta, o Exatamente. urso Ó. e a torre, eu falei, é INSS, é questão de pensão, não é? Perfeito, Regiane, perfeito. Vem, ó, vem aqui, olha aqui a estrela, E né? tem o dinheiro do lado, eu acho que eu vi Isso, ali a nuvem, porque está muito confuso, talvez ela não tenha, não esteja vendo ainda uma solução, porque a perícia ainda não saiu, mas eu vi o navio aqui, sabe? Eu vi que tem uma demora, talvez, mas sai, né? isso, sai, exatamente. Talvez tenha uma demora, mas sai. Exatamente. Sabe? É isso aí, perfeito. Aham. Então, eu acho que eu tô começando a aprender. É isso mesmo, viu? Perfeito. Sai realmente essa questão, demora um pouco. Tá? Tem aqui a estrela aqui, ó, fazendo com que esse dinheiro saia, por mais que ela esteja cortada, né? Então diminui essa estrela, então talvez seja uma pensão pequena, talvez não seja uma pensão lá como ela gostaria, talvez demore um pouco, entendeu? Aqui mostra um atraso disso, ó, isso atrasando um pouco, né? Entende? Mas vai sair, tá? Vai sair sim. É porque ela tá esperando chamar para fazer a perícia. Então, Douglas, talvez essa posso tirar uma correspondência. dúvida? Claro, claro. Ó, uma vez você falou que a gente pode ver o ex nas nuvens, né? Isso. E aí ela falou do ex dela. Eu posso ver aqui nas nuvens o ex, eu posso ver esse navio como saudade. Olha, E essa carta aqui, o brilho que ela tinha por ele, olha, as nuvens é mais quando você porque precisa. o navio faz. Isso. É, Mas as faz nuvens, Cristina, ele. isso, para você marcar o ex, é para marcar quando você precisa saber alguma coisa dele. Não na Você marca jogada. antes de abrir a mesa, né? Isso, exatamente. Entendi. Tá? Se for uma mesa normal, daí você não olha, a nuvem não vai ser o Entendi. ex, tá? Vai ser a nuvem mesmo. Mas se você precisa, olha, eu quero saber uma questão de pensão do meu ex, ele vai me pagar. Aí você pode abrir a mesa e marcar a nuvem no ex. Ah, o Entendeu? problema. Entendi. Exatamente. Tá? Mas assim, dizer assim, no jogo, sem ela ter Entendi. pedido para marcar, daí não seria. Aí você vai ter que procurar o ex aqui, talvez o ex seja até esse cavaleiro que foi cortado aqui, ó. Ó, o cavaleiro que foi cortado da vida dela, né? Entendi. Entendeu? Pode ser que ele esteja aqui, E ó. assim, é interessante porque ela foi traída, né? E ele era muito mulherengo. Pode ser essa descrição do raposa ou não? Pode sim. Aqui, ó, cortado por causa de uma traição. A da cruz. É. A perda da fidelidade aqui, ó. Porque ela cansou. Aí ela. Entendeu? Mas ela realmente gostava dele aqui, ó. Quem ela gostava? Era uma alegria para ela ele. Né? Tá? Interessante. E realmente aqui, o casamento atual, ó, não tá bom. Né? Mas não vejo uma separação nesse momento. Tá? Ó, vejo problemas para o futuro. Ó. Ó, aqui, ó. Ó. Deixa eu olhar. Sabe? Tranquilo, Eu tenho que lembrar muito dessa lateralidade do tempo na mesa, né? Isso faz toda a diferença. Faz. E aquela história, quando você olha à esquerda de um tema, ele pode estar falando de um passado, mas ele não está falando só de um passado, ele está falando de outras coisas também. Entendeu? Conforme o contexto da carta tema que você está saindo, vai se alterar tudo. Tá? É incrível, você veja, aqui essas cartas em cima, elas falam do casamento dela, né? Mas também falam do filho dela, do que o filho dela está passando. Do que vem para o filho dela. As mesmas cartas. Você só muda o enfoque. Aí não dá para usar a técnica da Lua, porque a Lua está junto com a consulente, né? A Lua ela tá na mesma linha aqui, ó. Aqui não dá para usar a técnica da Lua. Não usa nada a técnica da Lua, né? Aqui não dá. Tá na mesma linha. Tá? Não dá, né? Não dá.
Aqui não dá, tá? Vamos ver se uma outra mesa aqui dá. Falou que Também não dá, ó. Até que a Lua tá aqui. É. Também não dá, a Lua tá aqui, ó. É difícil, Não né? tem. Deixa eu ver, eu tenho mais mesa aqui para trás, não tem? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Ops. Lua tá aqui, cadê a consoante? Também não dá. Lua tá aqui, não dá também. Ô, coisa. Vamos ver aqui. Aqui a consulente, cadê? Tá aqui. Ó, aqui não, tá bem na mesma linha, não dá também. A Lua tem que estar onde? Deixa eu ver. Ela tem que estar acima, mas não pode estar na mesma linha, na mesma coluna que o consulente. Mas pode estar à esquerda? Pode estar à esquerda. Tá? Na minha mesa dava. Dava para Porque ver? eu tô na linha do eu tô na linha do destino, né? Eu tô totalmente longe de tudo. Você quer apostar na sua mesa, você sabe que muitas coisas são reveladas. Ah, não tem problema, eu não tenho nada a esconder. Que bom. Vamos fazer assim, treinem essa semana, depois você me manda a foto. Eu acho que eu tenho, você mandou a foto, né? Mandei. Aí eu vou pôr então nos slides para a gente ver semana que vem. Tá bom? Tá bom. Eu vou escrever a hora só. Mais alguma Eu dúvida? achei minha mesa horrível. Muito ruim. Não, relaxa, é assim mesmo. A gente sempre acha a nossa mesa horrível. Eu até dei uma analisada, porque eu vi lá a cruz do lado do meu trabalho. E realmente, acho que o momento que eu tô, o meu maior sofrimento hoje é o meu trabalho, porque eu tô trabalhando muito. Tá me deixando muito esgotada. Deixa eu ver aqui, gente, se eu consigo compartilhar a foto da tua mesa, Regiane. Vamos ver se eu consigo aqui. Não consigo. Eu tenho que passar ela pro coisa mesmo. Aqui eu não consigo. Não, realmente eu não consigo. Eu tenho que passar ela primeiro pro PowerPoint para daí compartilhar com vocês. Do WhatsApp eu não consigo compartilhar aqui. Por mais que eu esteja com ele no computador. Né? Dúvida, gente? Entenderam esse processo de saúde? Ele é bem bacana, ele funciona muito bem. Comecem a olhar as mesas que vocês têm anotadas sobre essa ótica da saúde, que vocês vão ver como funciona muito bem. Tá? O que fez a Por exemplo, se uma pessoa perguntar pra gente, você tá com a mesa real, e a pessoa fala assim, eu queria, é para consulente mulher, mas ela queria ver a saúde do marido. Como que a gente olha isso na mesa? O ideal, assim, você vê as cartas... Fazer uma só para ele? O ideal é você tirar tipo um bloco de 9 ou 3 cartas para ver a saúde dele. Mas você pode fazer também, ver as cartas que ligam ele à árvore. Entendeu? Tá. O que está no meio entre ele e a árvore. Entendeu? Sabe? Daí também vai estar falando. Quer ver? Vamos pegar uma mesa aqui. Ó, vamos pegar aqui. Né? Tá bom. Deixa eu voltar aqui que seja essa mesa. Tá? Você veja, essa mesa aqui, ela é da tua consulente, né? Então a tua consulente está aqui. Se a gente for olhar a saúde, ela está falando da saúde dela aqui, ó. Mas aqui, ó, as cartas que ligam ele a ela. Essa aqui está muito na cara, né? Vamos pegar uma mais bagunçada. Essa aqui, ó, aqui, por exemplo. A tua consulente está aqui. A saúde do marido, você vai olhar as cartas que ligam ele à carta da saúde. Aqui, ó, isso aqui. Você vai olhar. Essas cartas aqui. Aqui, por exemplo, ele pode ter uma alergia, alguma coisa na coluna, entendeu? Alguma questão de circulação também, que não está muito boa. A princípio está abaixo, não mostra que seja um problema sério. Tem alguma carta ruim em volta dele? Não.
aquelas cartas perigosas, ó, o chicote está longe, a torre está mais ou menos, né? Também está mais ou menos. Então, assim, não me caracteriza aqui, ó, o caixão está longe, o chicote está aqui, mas não caracteriza um problema sério de saúde, tá? Uhum. Mas ele pode ter, se a gente olhar aqui, ele pode ter uma questão aqui de coluna, alguma alergia de pele, de cheiros, uma questão circulatória, com algum probleminha, tá? Então você consegue dar uma olhada mais ou menos. Se ficar dúvida, faz uma linha de 3, tá? Vamos ver, ó. Vamos supor que a gente está falando aqui do namorado dessa moça aqui, lembra? Você vai olhar o que, ó, aqui fazendo uma linha reta, né, ó. Ó. Né? Ele está longe, ele tem só o chicote e a torre meio perto, ó. Talvez a saúde, ó, tem o caixão aqui. Ó, ele seria legal você puxar uma linha de 3 aqui ou um bloco de 9 para ver a saúde dele. Tá? Mas se a gente olhar aqui, ó, envolve fígado, circulação, ó. Circulação, talvez um pouco de estresse, esquecimento. Ó. Essa aliança está descrita pela montanha, então pode pelo chicote, ele pode ter dores de cabeça, ó, a cabeça aqui, estresse, entendeu? Você consegue ter uma noção mais ou menos disso, tá? Mas o ideal, quando é assim, ficou na dúvida, faz uma linha de 3, pensando só na saúde. O jogo vai apontar as principais áreas que tem que tomar cuidado, tá? O ruim é quando você faz a linha de 3 e sai caixão, torre e cruz. Aí você não sabe nem o que falar para a pessoa, né? Você fica... Já aconteceu isso comigo, né? Tá? De eu puxar a pessoa perguntar da saúde e sair cartas assim de, tipo... Tá indo embora. Você fala para tirar a dúvida com 3 cartas. Isso. Tá? Eu prefiro, na saúde, fazer o bloco de 9, quando a pessoa tá. Porque daí ela mostra um geral. Passado, como está no presente, para onde vai. Sabe? Então, Aí você marca as cartas, você faz que nem aquele método que você falou, você separa a carta da árvore, separa o tem vezes que consulente ou sim. não? Depende do dia. Tem dias que eu não faço, que eu jogo tudo, e tem dias que eu separo. Tem dias que eu separo a árvore, geralmente só a árvore, daí misturo e daí coloco, sabe? Aquele método eu acho que ele ajuda bastante a você ter uma noção, porque daí vai mostrar como é que ele está lidando com a saúde, sabe? Vai mostrar onde que, se a saúde está em cima, se a árvore está em cima, é mais sério. Se a árvore está embaixo, tem mais controle, né? Se a árvore está no passado, embaixo, é algo que já passou, entendeu? Então te dá uma noção nesse sentido. É legal aquele método, ele funciona bacana. Te dá uma condição bacana de responder essas questões da pessoa, tá? Mais alguma dúvida? Acho que não. Tá? Gente, então, ó, entre em contato com seus devidos leitores e leitoras, tá? Para vocês fazerem a consulta entre vocês, tá? Não precisa me mandar, eu vou ter depois o feedback da pessoa que foi lida, tá? A gente vai falar isso para ser para a última aula, daqui 2 semanas, tá bom? Então, daí vocês conversam entre vocês. A Clarissa, que não veio hoje, daí quem pegou a Regiane vai ler para a Clarissa, né? Isso, eu mando uma mensagem para ela. Manda uma mensagem para ela, conversa com ela e marca daí, né? E a Clarissa vai ler para quem? Para mim. Para a Cristina? Para mim. Isso, daí você fala com ela também, Cristina, para vocês marcarem, tá? Tem 15 dias para vocês fazerem essa impressa, tá? Daí para fazer essas leituras aí, tá bom? Tá. Para vocês estudarem, fazerem. Depois, na última aula, a gente vai estourar um champanhe, né? Fazer um brinde de final de curso, tá? Né? Estourando champanhe. A aula que vem nós vamos ver alguns métodos, que eu não sou muito fã de usar método com Lenormand, mas tem uns 3 métodos que ajudam muito em momentos de dificuldade, digamos assim. Tá? Além de você trabalhar com 3 cartas, um deles é da Odete, né, que trabalha com Lenormand. Quem tem o livro dela é um dos métodos dela que ela dá no livro lá. Né? E mais 2 que eu acho bem interessante, que ajudam. Eu trabalho com o tarot também com eles, mas no Lenormand também funcionam bem. Tá bom? Dúvida, gente? Tá bom. Tranquilo por hoje? Até terminamos cedo hoje.
Querem aproveitar, perguntar mais uma coisa, ver mais uma mesa, alguma coisa, puxar mais um bloco, fazer alguma coisa? Vamos aproveitar o tempo. Vamos lá. Tranquilo, então, gente? Eu quero só tirar uma dúvida. Vamos lá, vamos lá. Douglas, que carta que você vê quando vai voltar uma pessoa do passado mesmo? O livro. O livro fica entre a pessoa e o consulente. Sabe? Ele traz algo que você está escondido, mas que você conhece. Entendeu? O livro ele traz essa volta do passado. Tá, é isso que eu queria. Eu estava com dúvida. E outro detalhe, aquela tua cliente que saiu com... Eu ia falar e eu acho que a gente esqueceu. A situação do filho dela é muito mais séria do que ela está vendo. Ela tem a carta em cima da cabeça dela. Então ela quer a notícia dele, mas a carta também mostra que ela precisa ver com mais profundidade essa situação do filho. É um troço mais sério mesmo. Ele pode ter consequências muito sérias disso tudo que está acontecendo com ele. Não, é uma coisa muito até constrangedora de eu falar, mas o que ela trouxe para mim era algo assim, não dá nem para eu falar, porque é algo muito sério. E ela só descobriu porque ele veio com uma conversa com ela, uma coisa absurda, assim, absurda. Né? Inclusive envolveu uma cartomante. A cartomante falou para ele, porque o que eu entendi, Douglas, é que eu acho que ele deve ter se drogado demais e feito muito dessas coisas sexuais em grupos. Ele tinha uma namorada e a namorada largou ele para uma outra pessoa. E eu acho que ele estava se sentindo, pelo que a carta me mostrou no dia, meio impotente. Eu acho que ela deve ter comparado o potencial sexual dele com outra pessoa e achou que ele não estava legal. Ele foi procurar uma cartomante. E a cartomante falou para ele, que coisa louca, que ele tinha um problema sexual por causa da mãe e que ele precisava se relacionar intimamente com a mãe para resolver. Louca, cartomante. Exatamente. E ele estava tentando achar um jeito de falar isso para a mãe, porque a mãe tinha que ajudar ele. Senão nenhuma mulher mais ia querer ele. Que absurdo. E a mãe, como ela tem filhos pequenos em casa e ela tem filho especial, ela botou ele para fora. E esse marido dela não é o pai do rapaz, né? Então aí eu falei para ela, tinha questão de droga. A droga ela nem tinha me falado, eu vi na mesa. E eu falei, e a sensação que me deu na mesa, porque estava a questão da droga com a questão sexual. Era aquelas drogas de você usar para ter relação, sabe? Que esses jovens às vezes tomam, né, para ter mais prazer, essas coisas. Eu vi essas drogas relacionadas à questão sexual. Complicado, hein? Então, e ela queria saber qual era a cartomante, que ela queria ir lá na casa da mulher. Eu falei, gente, é gente louca, né? Gente louca. Ele ouviu uma cartomante dessa. Por isso que eu falo A coisa era muito mais séria. Muito mais séria. Por isso que eu falo nos vídeos lá que eu boto no YouTube, né? Gente, vamos ter pé no chão, vamos parar de delirar, vamos estudar técnica, né? Não vamos ser loucos. Ó, cuidado com o que fala. Tem muita gente que às vezes trabalha nessas coisas de centro, que faz trabalhos de magia negra, que fala que joga carta para falar que tem problemas espirituais, problemas, abusam das pessoas sexualmente, cobram para fazer trabalho de magia negra onde não existe, e as pessoas, na verdade, nem lê carta. Sim, exatamente. E foi isso, e ele saiu de casa e ela não tem mais notícia. Que horror, que situação, hein? Nossa. É sério a situação. E ela tem um filho especial, sabe? Então é uma coisa bem séria. Bem complicado mesmo. Nossa, eu fico chocado com essas coisas. Às vezes que eu faço os vídeos lá, eu falo para a Tânia, vão querer me espancar agora. Daí a Tânia fala, não, publica que você tá, o pessoal tá gostando. Não. Na verdade, não poderia nem estar falando isso, né? Mas eu sei que é uma coisa meio off, né? Com certeza, com certeza. Com certeza. Sabe? Isso também a gente nem sabe quem é e nem vai saber, nem tem interesse. Né? Isso é uma situação
Realmente, a gente tem que rezar e mandar boas vibrações para ela poder resolver essa situação da melhor forma possível. Mas você veja como tem gente, é que nem uma cliente que foi para mim esses tempos, né? Claro, uma coisa bem mais amena que isso, mas ela chegou aqui destruída, porque ela foi numa mulher e a mulher falou para ela que ela tinha que entrar para o centro dela, que se ela não entrasse para o centro dela lá e desenvolvesse, deitasse tanto lá, ela nunca ia casar e nunca ia ser mãe na vida, porque nunca ia ter nada na vida dela. Gente, uma menina de 19 anos, uma menina linda, tem mediunidade, realmente tem, o jogo mostrou que ela tem mediunidade. Ela é libriana, casamento e relacionamento para ela é a coisa mais importante desse mundo, e a mulher me vem e fala isso na cara dela. Ela chegou aqui, assim, que não, né? Na internet, foi atendimento online, já estávamos na pandemia. Mas ela entrou em contato comigo, ela estava arrasada. Estava arrasada. Tá? Tava surtando. Né? Aí eu abri e falei, não tem nada disso, pai. Sabe? O jogo não mostrava nada de necessidade de desenvolvimento. Mostrava que ela tem mediunidade, ela tem sensibilidade. Mas nesse momento da vida dela, desenvolver não cobra, não existe essa cobrança no jogo por parte dela. Muito bem amparada, tudo bem. Então, o pessoal, eles jogam umas coisas pesadas para as pessoas. Sim. Gosto assim, pare. E nem uma outra cliente, isso faz alguns anos já. Uma outra cliente foi numa astróloga aqui de Curitiba, que até já é falecida. Ela é famosa aqui em Curitiba. E a astróloga, e ela estava solteira, essa cliente minha. E a astróloga virou para ela e falou assim, ou você vai ser mãe agora até janeiro, isso era tipo agora, setembro, isso há anos atrás, né? Mas era tipo essa época do ano, setembro. Ou você engravida até janeiro, ou você nunca mais vai ter um filho na vida. E essa minha cliente, o sonho dela era ser mãe. Para ela era tudo importante ela ser mãe. Ela ficou desesperada. Ela não tinha nem namorado na época. Aí ela me ligou, eu abri o tarô, eu falei, não tem nada disso. Isso é bobagem. Tem tudo aberto para você ser mãe no futuro, para não sei o quê. Gente, hoje ela é mãe de 3 crianças. Anos depois, as pessoas fazem. anos depois ela conheceu o marido dela, casou, hoje tem 3 filhos lindos. Inclusive eu sou padrinho de uma menina dela, né? E assim, sabe? Então, assim, o pessoal fala umas coisas deterministas, assim, de um jeito, uma falsa, sabe? Uma insensatez que, pelo amor de Deus, né? É complicado. É falta de responsabilidade, né, Douglas? Exatamente. Tá lidando com a vida da outra pessoa, né? Exatamente. Você não sabe qual que é a cabeça do consulente, como que ele vai sair de lá, o que ele vai fazer com aquela informação. Exatamente. Falta de responsabilidade. Falta de responsabilidade. Com certeza. Complicado, viu? Bem complicado. Mas, gente, é isso aí. Estudem, dúvidas podem mandar, tá? A gente terminando o curso, nós vamos estar fazendo um aulão por mês, tá? Que eu vou juntar daí vocês com a outra turma e vamos fazer um bate-papo aí de Lenormand, tá? Tipo umas 2 horas aí vendo mesa, discutindo casos, contando histórias aí do que aconteceu, do que viu, tá? Pra gente não perder o contato e a gente também, que a gente é cartomante, né? Que nem o psicólogo não faz terapia com outro psicólogo, a gente também precisa se abrir como cartomante, porque a gente pega uns pepino bravo aí, né? Os casos feios. Os casos feios. E muitas vezes a gente precisa conversar com alguém sobre isso, trocar essa informação, essa ideia. Então a gente vai fazer isso a partir do final do curso de vocês, vamos começar a fazer esses aulões, tá? Para que a gente tenha esse suporte de um estar ajudando o outro aqui. Não só eu, tá? Eu vou gerenciar porque vocês são meus alunos, tudo, eu não pretendo, formei, tchau e benção. Não. Vamos manter contato e vamos estar fazendo esse contato aí sempre. Bom? Boa semana para vocês, tá? Mandem dúvidas, façam as consultas com seus parceiros aí, que na última aula nós vamos conversar sobre isso, no dia do champanhe. Tá bom? Boa semana para vocês, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Boa semana. Obrigada, boa noite. Final de semana. Boa noite, gente. bom final de semana. Boa noite.